Olá, tudo bem com você? Eu sou a Simone e estou aqui para lhe contar uma linda história bíblica, a história de Ruth. Você conhece a história de Ruth? Você pode encontrar essa história no capítulo 1 do livro de Ruth, dos versos 7 ao 17. O texto áureo desta história está no verso 16, que diz assim: O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos a esta história, essa linda história de Ruth? Então vamos lá. Havia uma família que morava na cidade de Belém, em Judá. Esta família era constituída por um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion. Aconteceu então um período de fome na terra de Israel. Por causa disto, Elimeleque decidiu deixar a cidade de Belém e partir para um país vizinho a Israel chamado Moabe. Naquele país, Malom e Quilion cresceram e ali eles se casaram com duas moças moabitas que se chamavam Orfa e Ruth. O tempo se passou e Elimeleque morreu, e mais tarde morreram Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, juntamente com suas duas noras, e em seu coração ela tinha grande tristeza por tudo que lhe acontecera em Moabe. Um dia Noemi ouviu dizer que Deus havia abençoado a nação de Israel. Noemi decidiu então voltar para Israel, levando as suas duas noras, Orfa e Ruth. Acompanharam então Noemi. No entanto, num determinado momento, Noemi deu a elas o direito de escolher ficar em seu país, onde elas poderiam vir novamente a se casar e ter filhos. Orfa ouviu a proposta de Noemi e assim ela, chorando, despediu-se de Noemi. Ruth, porém, lembrou-se das histórias de Noemi que ela contara acerca de Deus e do povo de Israel. Ruth entendera que o Deus de Israel, que era um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, e que ele não agia como o Deus dos outros povos, dos moabitas. O Deus dos moabitas se chamava Quemos, um Deus que exigia o sacrifício de crianças. Além disso, Ruth amava Noemi como se ela fosse a sua mãe. Então, Ruth decidiu que ela iria para Israel. Ela disse a Noemi que não insistisse para ela retornar para Moabe, pois sua decisão já estava tomada. O Deus de Noemi seria o seu Deus. Era a época de colheita da cevada quando Ruth e Noemi chegaram em Belém. Elas chegaram em Belém sem nenhum recurso material. Ruth decidiu então ir para os campos colher espigas para dar sustento à sua sogra. A bondade de Ruth para com sua sogra tornou-se conhecida em Israel. Ela era como uma filha para Noemi. Ruth passou a colher espigas no campo de Boaz. Este homem era um parente próximo de Noemi e ele se afeiçoou a Ruth. Em Israel havia uma lei. Quando um homem morresse, não deixando filhos, o parente mais próximo daquele homem poderia se casar com a esposa dele para manter a descendência daquele homem em Israel. Boaz queria se casar com Ruth e comprar de volta as terras que elas tinham antes dos seus maridos morrerem, para dar a elas. Havia, porém, um problema. Noemi tinha um parente mais próximo, que seria este que deveria se casar com Ruth. Boaz reuniu então os anciãos de Israel e falou com aquele parente de Noemi. Ele recusou-se casar com Ruth e assim Boaz pôde se casar com Ruth. Deus assim recompensou Ruth por sua decisão e sua boa ação para com Noemi. Quer saber mais? Uma curiosidade sobre Ruth? Ruth, a moabita, se casou com Boaz e eles tiveram um filho a quem deram o nome de Obed. Obed mais tarde teve um filho chamado Jessé e Jessé teve Davi, que se tornaria o rei de Israel.
Que lindo, né? Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, fiéis às promessas de Deus, Ele estará sempre conosco, colocando pessoas em nosso caminho, em nossa vida, para nos abençoar com toda a sorte de bênção que Deus pode dar para você. Os caminhos de Deus, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos sonhos, do que os nossos caminhos. Então, se apegue a Deus e coloque os teus caminhos diante do Senhor e confie nele, e o mais Ele fará. Tchau, tchau!